delícia esse barulho, né? Quando nós morávamos na roça, volta e meia, nós éramos surpreendidos por uma chuva torrencial. E por vezes ela conseguia atravessar as telhas de barro que tinha em casa, e nós sentíamos bem em nós o poder da natureza, aquele cheiro da madrugada nas pequenas goteiras que tinham nos telhados de casa. Meu pai se esforçava, mas eram casas bastante velhas, construídas no tempo das colônias dos italianos, então elas eram bastante velhas e sobreviveram ao tempo, mas mesmo assim ainda passava alguma chuva, e era uma delícia dormir com esse barulho na roça, aquela escuridão absoluta, não tinha energia, e a gente ficava ouvindo o barulho e Deus cuidando da gente até a gente conseguir adormecer. Isso é bênção de Deus, né? É a graça de Deus derramada sobre a terra, que renova a face da terra por amor e por misericórdia. Mateus capítulo 26, do versículo 14 até o 25. Todos acharam? Amém? Amém. Mateus 14, Mateus 26, do 14 ao 25. Tenham paciência comigo, meus irmãos, que eu não manejo ainda muito bem a palavra. Eu preciso da misericórdia de Deus todos os dias, amém? Mateus 26, do 14 ao 25. Vamos lá. Pronto. Mateus 26, do verso 14 até o 25, diz o seguinte: Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata, e desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhes perguntaram: onde queres a Páscoa? E ele lhe respondeu: ide à cidade, ter com um certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele lhes respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Amém? Irmãos, nós estamos vivendo tempos de Páscoa, né? Encerramos o período da Quaresma, que é preparação para a Páscoa,
E agora nós já entramos na semana da Páscoa. Domingo passado celebramos o domingo de Ramos. E nós estávamos explicando no ônibus enquanto íamos. Nós vimos uma comunidade católica, passamos em frente e eles estavam acenando ramos de palmeiras e nós explicamos o porquê. Aquela é uma cerimônia para lembrar a semana anterior à morte de Jesus, quando ele chegou em Jerusalém. Jerusalém, como era tempos de festa na cidade santa, Jerusalém tinha os seus hotéis e estalagens todos ocupados pela classe alta. Toda a classe alta da Palestina subiu até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa e a semana dos pães asmos, e toda a parte rica da cidade foi tomada pelos poderosos, alugavam os melhores quartos, de maneira que a Jerusalém estava cheia a ponto de quase não dar para caminhar nas ruas. E aqueles que não conseguiam estalagem dentro da cidade, eles acampavam nos arredores de Jerusalém. Eles tinham como proteção aquela capa que o judeu usa, a famosa capa. Todo judeu viajante, todo judeu itinerante traz uma capa com ele para proteger de dia do sol e à noite do tempo frio. E aí, quando Jesus pega o jumentinho para entrar em Jerusalém, ele passa no meio desse acampamento que está aguardando a semana de comemoração fora dos muros de Jerusalém. E quando ele passa por esse acampamento, ele é celebrado. O povo ouve dizer que vem aí o Jesus de Nazaré, o Todo-Poderoso, e aí ele passa no meio desse povo, e o povo não tem como celebrar a grande salvação, não tem como celebrar o grande rei que haveria de passar por ali. Então eles começam a forrar folhas de palmeiras, como quem estende um tapete para o rei passar. Isso é uma celebração muito louvável, porque Jesus não foi celebrado pelos ricos, muito pelo contrário, ele foi muito desprezado pelos que estavam dentro da cidade. Mas os que estavam fora da cidade eram os pobres, a classe baixa da Palestina, estavam acampados fora, e Jesus foi exaltado, foi celebrado como o rei dos pobres. Por isso os ramos de palmeira, se fosse um outro imperador que visitasse a Palestina, o imperador romano, por exemplo, eles estenderiam. Cristina, você pode sentar ali atrás e trocar de lugar com esses meninos, por favor? Eles estenderiam com certeza um tapete para o poderoso passar, porque eles têm dinheiro. Mas os pobres não tinham condições. Então o único jeito de celebrar foi estender tapetes de folha de palmeira. É a aclamação de Jesus como o príncipe, o rei dos pobres e não dos ricos. E Jesus era plenamente convicto daquilo que lhe haveria de acontecer. Ele estava profundamente agoniado. Irmãos, Jesus era homem, 100% homem. E este lado humano de Jesus estava profundamente agoniado, porque ele saberia o que lhe haveria de acontecer em Jerusalém. Em Jerusalém, Jesus seria traído e morto. Uma semana antes, ele entra em Jerusalém e ele já sabia o que lhe haveria de acontecer, que era projeto de Deus que ele fosse traído e fosse entregue à morte e fosse morto em Jerusalém, para que se cumprisse a nova aliança, para que se iniciasse um novo tempo, um tempo de liberdade, um tempo de paz, um tempo de salvação. É isso que Jesus veio trazer a todos os homens. Mas aí, pouquinhos dias antes da morte, Jesus resolveu celebrar a última ceia. Era tempo de celebrar
a ceia, e Jesus não poderia deixar de tomar a última ceia com os seus discípulos. Mas um dos 12, um dos amigos íntimos de Jesus, saiu e foi entregá-lo aos que pretendiam matá-lo. Foi por sua iniciativa, livremente. A partir desse momento, continuando no grupo dos discípulos que partilhavam a vida e a missão do Mestre, ficou à espera de uma oportunidade, no versículo 16, para o entregar. Estava feito o acordo de morte. Jesus estava lá. Judas saiu de fininho, foi até os principais religiosos e fechou um acordo com os religiosos para o trair. Colocou o preço, ganhou dinheiro, e aí agora ele aguarda uma oportunidade para trair Jesus. Irmãos, a liberdade humana é capaz de tudo, até de se meter nas maiores maldades e de surpreender maldade maior do que maldade. Irmãos, quando o profeta diz: maldito é o homem que confia no homem, ele não está fazendo apologia às encrencas ou aos conflitos humanos. Ele está fazendo menção à esperança do homem. Maldito é o homem que coloca a sua esperança nos recursos que vêm do próprio homem. Porque o que vem do próprio homem? O que vem do próprio homem é maldade que supera a maldade anterior. O que vem do coração do homem? O coração do homem é desesperadamente perverso. E Satanás, naquele momento, se aposta de Judas e cumpre o projeto de Deus. Deus não é pego de surpresa. É projeto de Deus que Jesus Cristo venha ao mundo. Olha, foi projeto de Deus que Jesus Cristo viesse ao mundo. Não pense você que Judas está arrasando porque traiu Jesus e que Jesus está sendo pego de surpresa, sendo traído. É projeto de Deus que você seja salvo. É projeto de Deus estabelecer uma nova aliança. Foi projeto de Deus que Jesus morresse na cruz do Calvário. Mas Jesus, a Bíblia diz que ele era 100% homem naquele momento. Isso gera angústia. Nós sabermos do nosso futuro é tão angustiante quanto nós não sabemos do nosso futuro. Portanto, Jesus estava profundamente abatido. Jesus sente que a sua hora se aproxima. Por isso ordena que a celebração da Páscoa seja devidamente preparada. Faça tudo direitinho, que essa será a última Páscoa, a ceia do Senhor, o símbolo da nova aliança que será estabelecida entre Deus e os homens. Jesus é o cordeiro da nova aliança entre Deus e os homens. A entrega de si mesmo acontece num ambiente toldado pelo anúncio da traição. No momento de angústia, na mesa da ceia, Jesus se abre com seus amigos. Ele diz: um de vós há de me trair. E aí é lógico que todos eles ficaram preocupados, porque todos tinham a mesma estrutura, e todos eles seriam capazes de trair Jesus em determinado momento e em determinadas circunstâncias. Assim como todos nós, em determinados momentos e circunstâncias, negamos a nossa fé. Todos nós somos da mesma estrutura. Mas Jesus é de fato o Senhor. Por isso conhece o traidor e reconhece que nele se cumprem as Escrituras. Judas foi criado para isso, disse Jesus. Ele foi criado para isso. Vai e faz o que você tem que fazer. A paixão de Jesus não foi um acontecimento imprevisto. Deus está por trás deste acontecimento. Tudo fora profeticamente anunciado. Olha a prova, abra por favor lá no livro de Zacarias, capítulo 11, do versículo 12 e 13. Conforme Zacarias 11, versículo 12 e 13, a referência à profecia de Zacarias leva-nos a ver Jesus
como rei manso e humilde, que fala do mesmo profeta, a respeito de quem o profeta fala. Zacarias 11, 12 e 13. Alguém achou? A terra planteará cada família. Zacarias 11, 12 e 13. Eu lhe disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário. Zacarias 11, 12 e 13. Isso mesmo. Se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixo. Pesaram, pois por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse, aporta isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por ele. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Eita, Deus não é pego de surpresa, né? Até o preço que Jesus seria entregue, o profeta, continua no livro de Zacarias, Zacarias 9, 9, até o preço da entrega, Deus já conhecia e já tinha nas suas mãos. Zacarias 9, 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí que vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, um jumentinho, cria de jumento. Eita, Deus maravilhoso, né? Nada foge ao controle do Senhor. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é aquele que nos traria a paz. Isaías 53 apresenta-nos mais uma vez o mistério do servo de Javé, aquele que vem para cumprir os desígnios do Deus Todo-Poderoso. O Deus se fez homem para obedecer o Deus Todo-Poderoso, para se encarnar, para cumprir o projeto de salvação que o Deus Todo-Poderoso desejou. É Deus salvando os homens. No Evangelho encontramos de um lado Judas, que atraiçoou o mestre, e do outro Jesus, que dá orientação para a ceia. Judas tramando a traição, e Jesus preparando a ceia da nova aliança. Todas as vezes que comerdes o pão e beberdes do cálice, lembrarás, memorarás a morte do Senhor até que Ele volte. Esta é a celebração da ceia do Senhor. O crente tem que fazer parte dessa mesa. O crente tem que comer do pão e tem que beber do cálice da nova aliança. Tem que celebrar essa grande salvação. Tem que participar da mesa, meu irmão. Não pode ser somente ouvinte ou ir à igreja apenas como aquele que assiste o culto. O crente tem que participar da mesa, tem que memorar, tem que compartilhar, tem que estar junto, partindo o pão e bebendo do cálice para lembrar a morte do Senhor. Entre a pregação e a celebração da ceia é descoberto o traidor. Aí Jesus diz assim, depois deles perguntarem, Jesus disse: aquele que colocar o pão e molhar comigo, esse é que é de me trair. Essa cerimônia se chama intinção. Você mergulhar o pão no vinho. Algumas igrejas celebram a ceia assim, né? Ele tira um pedaço de pão, mergulha o pão no vinho e come. Intinção vem de tingir. Você tinge o pão no vinho. E era assim que o judeu comia. Tinha lá um prato raso, com vinho despejado, e o judeu colocava o pão e molhava e comia. Era pão e vinho. E Jesus, na hora que ele vai molhar o pão, ele fala: fica de olho, aquele que molhar o pão comigo, esse é o que há de me trair. A Páscoa estava desde sempre preparada por Deus. É o Deus eterno, que tem conhecimento eterno, que lida com que estabelece alianças eternas, agindo agora em favor do homem, para torná-lo eterno. O homem que estava fadado à morte, que estava fadado ao inferno,
agora pode viver com Deus na nova aliança. Jesus Cristo morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver, para que nós possamos viver a sua vida. Sabe, irmãos, é o reino do mas não ainda. Foi estabelecido há 2000 anos atrás um concerto entre Deus e você, entre Deus e nós, o seu povo. E esse concerto é concerto eterno. E você está garantido nesse concerto, aleluia. Mas você tem que estar aos pés do Cordeiro, para que você esteja no grande e poderoso dia do Senhor. Agora nós vamos lá para Filipenses, por favor. Abra a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2, do verso 6 ao 11. Quem achar, por favor, pode ler. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Bom, então a aliança consiste no seguinte: Jesus morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Amém? Olha só que interessante. Então, quando Jesus morreu, todos nós morremos com Ele. Esse é o acordo. Jesus levou a nossa natureza humana, tudo que desagrada a Deus, que estava em nós, Jesus levou sobre si na cruz do Calvário. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas o apóstolo Paulo disse que aqueles que morreram com Cristo têm que se parecer com Ele, tem que ficar ao modelo de Cristo, tem que seguir o modelo do nosso Pai poderoso, nosso grande Salvador. Sendo assim, o apóstolo fala aos Filipenses a respeito, na verdade ele usa um hino, né? Há quem diga que isso aqui é um hino, e o apóstolo cantava nas comunidades aonde ele ia, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Rapaz, estamos enrolados. Em que momento será que o apóstolo Paulo está pedindo para nós nos sentirmos como Jesus? Se for no momento de cruz, no momento de crucificação, então na verdade nós devemos andar entristecidos e sobrecarregados pelo efeito dos nossos pecados. No sentido de que, mesmo tendo sido perdoados e Cristo ter cravado na cruz do Calvário, nós não podemos achar normal o pecado. O crente tem que ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Cristo Jesus estava profundamente entristecido e um sentimento de derrota na cruz. Por quê? Porque tinha pecado sobre ele. Todos os pecados de todos os homens, em todos os tempos, estavam encravados na cruz do Calvário. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. O seu pecado tem que te incomodar. O seu pecado tem que te entristecer. O fato de você entristecer a Deus, o fato de você entristecer o Espírito de Deus que mora em você, não pode passar desapercebido. O pecado não pode ser o comum na vida do crente. Tem que viver incomodado. Sendo assim, de sorte que haja em vós
O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí ele continua. Vamos parar de viajar, né? Vamos para o texto. Mesmo sendo o próprio Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Deus tinha um projeto a cumprir. E o seu projeto estava calcado na morte, na crucificação de Cristo. E Cristo é Deus. E Cristo tem poder de Deus. E Cristo poderia abrir mão do projeto. Ele poderia dizer não. Ele não deve satisfação a ninguém, como ele disse lá no Gênesis. Eu sou. Olha, diga ao faraó que eu sou. Cristo é Deus. E ele poderia dizer: não tenho nada com isso. Eles pecaram. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo o próprio Deus, que poderia ter abrido mão do projeto, do seu projeto de salvação, poderia ter abrido mão do sofrimento, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou de si mesmo, se humilhou e se esvaziou de si mesmo. O texto está dizendo, meu irmão, que você deve se entregar ao projeto de Deus para a sua vida. Deus tem projeto para você em escala menor. Deus tem projeto para a sua vida. E se você se espernear, você só vai se machucar, porque Deus tem projeto para a sua vida. E nenhum dos seus projetos podem ser frustrados. Amém. Deus tem projeto para a sua vida. E se você morreu com Cristo, você não pode se achar o pecado comum, agir como se nada estivesse acontecendo. O pecado tem que te incomodar e você tem que se submeter ao projeto de Deus. Tem que se submeter, mesmo você sendo quem você é, mesmo você sendo autossuficiente e não precisando de Deus. É assim que pensamos. Sendo nós pó, miserável, como diz o apóstolo Paulo, temos que nos submeter ao senhorio de Deus, porque senão é mentirosa a nossa oração quando começamos a oração dizendo: Senhor. Se Ele é Senhor, eu sou servo, e ao servo compete obedecer. O servo sofredor de Isaías 53 nada mais fez do que se submeter absolutamente ao senhorio do Deus Pai Todo-Poderoso. De condição divina, o texto fala, literalmente existindo em forma de Deus. Essa forma, ainda que não significasse diretamente a natureza divina, pelo menos indicava a glória e a majestade. Ainda que ele fosse homem naquele momento, ele tinha direito à glória e à majestade, porque ele é o Deus, e ele não exclamou, não chamou, não invocou o seu poder, antes se submeteu às ordens do projeto do Pai. Não se valeu de igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Esse aniquilar é muito interessante. Aniquilar, deixar de existir, é abandonar totalmente a sua própria vontade. Aniquilar é deixar de existir. Quando morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, não somos mais nós quem vivemos, aleluia, mas é Cristo quem vive em nós, diz o apóstolo Paulo. Esse é o sentimento que o crente deve ter, aniquilar-se a si mesmo. Mas eu não gosto assim. É projeto de Deus para a sua vida e para a minha vida. Assumindo a condição de servo, ao servo compete obedecer. Tornou-se semelhante aos homens. Interessante esse semelhante aos homens. Não apenas como queria a heresia da primeira igreja, de aparência.
Isso é muito interessante. Tinha um movimento no comecinho da igreja que dizia que Cristo só parecia homem. Ele era uma silhueta. Mas que dentro daquela silhueta tinha um ser todo-poderoso que não sentia dor. E que na hora da crucificação ele saiu da silhueta e ficou somente o bonecão lá na cruz. Mas o texto usa um termo que não é assim. Esse tornar-se em semelhança de homem não é simplesmente aparência, é profundamente humano, a ponto de olhar para Jerusalém e olhar para o túmulo de Lázaro e chorar de desgosto, chorar de tristeza. A tristeza é uma das maiores marcas, segundo os evangelistas, da humanidade de Jesus. Ele se entristeceu. Rir é muito fácil. A gente convive bem com a alegria, né? Mas com a tristeza tem que ser muito macho para você resistir um momento de decepção sem pensar bobagem e sem blasfemar contra Deus. Então, o tornar-se em semelhança de homem não é virar um boneco sem sentimento. Você é humano, portanto Deus te ama na intensidade da humanidade que você tem, todos os seus sentimentos. Por isso que o apóstolo Paulo recomenda: tragam cativos a Deus a sua mente e o seu coração. É a integridade do ser humano tem que estar voltada e deve ser cativa ao Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que o Espírito Santo coloque no nosso coração a profundidade do sacrifício de Cristo. Não é pouca coisa. Às vezes a gente passa por essas festas, né? Isso se torna comum aos nossos ouvidos. Jesus Cristo, sendo o próprio Deus, ele abriu mão da divindade para virar gente. E aqui os gregos enlouqueceram. Para você ter uma ideia, nós não entendemos muito a profundidade disso, né? Mas os gregos, os filósofos gregos, quando ouviram esse negócio, enlouqueceram e deixaram de olhar para o Olimpo, aqueles deuses loucos, e viraram para o Deus que se encarnou. E o Evangelho prosperou demais nas ilhas gregas, por causa do homem Deus, do Deus que se fez homem, totalmente homem, e que reconquistou a sua divindade depois da morte. E aí a Bíblia fala que Deus o ressuscitou. Essa também é prova de que ele era homem. Eu poderia ter dito que Jesus ressuscitou, mas o texto do apóstolo Paulo diz que o Pai o ressuscitou. Ele era homem. Quem o ressuscitou foi o próprio Deus.